Olá, bom dia, tudo bem com você? Graça e paz a todos e todas, sejam bem-vindos à transmissão dessa manhã. E a gente preparou tudo com muito carinho, esperando que você seja abençoado essa manhã, que o Espírito Santo fale com você, que Deus ministre ao seu coração. É uma semana muito difícil para nós, enquanto nação. Uma semana em que nós batemos recorde de morte pela Covid-19, recorde de infecções. Temos muitas pessoas queridas infectadas. A mãe da minha cunhada faleceu essa semana. Algumas pessoas queridas também me relataram que tiveram os seus familiares mortos, e com dificuldade inclusive de sepultar os seus mortos. E isso tem mexido muito no meu coração, e eu queria muito que isso mexesse no seu coração também essa manhã. Queria começar orando por todas essas pessoas, e eu queria já nesse primeiro momento pedir que você fosse abençoando as pessoas que estão chegando aí no chat. Então você olha no chat, tem alguém que você conhece? Dá um bom dia para essa pessoa e abençoa essa pessoa. Eu lembro que eu fazia a bênção da vovó, não sei se você se lembra. A bênção da vovó é porque tinha um pastor muito querido, amigo meu, e ele ia para a casa da sua avó, que é da Assembleia de Deus, e a avó virava para ele quando ele ia embora e falava: meu filho, que Deus te abençoe da cabeça aos pés. E num tempo em que a gente está precisando de muita saúde, que Deus abençoe você que está aí nessa transmissão, da cabeça aos pés. Vá abençoando aí as pessoas que estão chegando na transmissão, em nome de Jesus. Senhor Deus, a gente preparou tudo com tanto carinho, e a gente espera, Senhor, que a Tua graça seja manifesta em tudo que nós vamos realizar aqui essa manhã, que nosso coração esteja em paz e que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aquilo que Ele quer falar para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um mestre da lei chega para Jesus e diz: como faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Nesse momento em que estamos orando uns pelos outros, quero lembrar dessa mensagem. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse
fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Canta comigo do início, bem simples. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Sabe que eu era garotão ainda e não tinha muitas essas coisas de pronto-socorro odontológico 24 horas. Tinha até o hospital, mas não tinha pronto-socorro. E eu tive uma dor de dente que ela até hoje é inesquecível para mim. E naquela situação, naquele contexto, eu era obrigado a esperar amanhecer. E meu Deus do céu, quando você está com dor, parece que o tempo passa mais devagar. Parece que os minutos demoram mais. Foi um sofrimento até o primeiro consultório odontológico abrir e eu tomar aquela anestesia. Essa é uma analogia, pode parecer um pouco simples, mas quando você está numa situação de sofrimento, parece que o tempo demora mais para passar. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma querida, a Ana Paula. Ela está hospitalizada, ela foi para o hospital e achou que sairia no mesmo dia. Está com Covid. E o médico falou que ela tinha que ficar. E ela está na UTI. Ela não está entubada, mas ela está na UTI e ela me confessou que estava com muito medo. Se você estiver aí nessa transmissão, Ana, queria mandar um abraço muito, muito, muito carinhoso para você. E ela me confessou, estou com medo. E eu disse, vai passar. Nós estamos em oração, nós estamos juntos e vai passar. Há de amanhecer sobre você, há de amanhecer sobre a tua vida. E essa tem sido a minha oração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer. Tem uma música de um amigo que me é muito querido, o Tiago, e
E ele diz exatamente isso. Eu não entendo tudo ao meu redor, mas eu vou viver pela fé, e pela fé vai amanhecer. Cláudia, se você está vendo essa transmissão, você perdeu sua mãe essa semana, vai amanhecer sobre você, que o Espírito Santo, que é chamado Espírito Consolador, também te alcance. Valdeci, que perdeu a sua irmã essa semana e que ainda vive o luto dessa perda, vai amanhecer. Ruth e Alê, que estão vivendo esse tempo de enfermidade, há de amanhecer sobre vocês. Vitor e Ju, vai amanhecer sobre vocês. Há de amanhecer sobre a nossa nação. Senhor, dá-nos governantes sensíveis ao povo, que parem de tomar atitudes somente políticas, mas que sejam quebrantados pela dor do próximo, Senhor. Faz amanhecer sobre o nosso país, Senhor. Em nome de Jesus. A verdade é que eu não entendo tudo ao meu redor, mas pela fé eu vou viver. A verdade é que eu não caminho sobre o mar, mas pela fé eu vou confiar. O meu caminho vai além do que os meus olhos podem ver. O meu futuro é de paz. Eu creio vai amanhecer, vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. A verdade é que a dor é bem maior do que eu pensei, mas pela fé eu vou lutar. A verdade é que até sobre mim mesmo eu me enganei, mas pela fé vou recomeçar. O meu caminho vai além do que os meus olhos podem ver. O meu caminho é de paz. Eu creio vai amanhecer, vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. A noite quer me assustar, mas eu não vou me
entregar. Eu sei, o sol vai voltar, vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer. Amanhece sobre nós, Senhor. Amanhece sobre os enlutados. Amanhece sobre os enfermos. Amanhece sobre aqueles que perderam seus empregos e que estão sem renda. Amanhece, Senhor. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhece sobre nós, Senhor. Escuta o clamor que fazemos nessa manhã como igreja. Onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, tu se faz presente no meio deles. A tua autoridade se faz presente no meio deles, Senhor. Estamos reunidos. Não é um culto presencial, mas ele é um culto real. Estamos juntos como igreja de Cristo. E como igreja é que nós clamamos, Senhor. Tua palavra diz que aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. Escuta o clamor que fazemos. Vai amanhecer, vai amanhecer. Pode desligar o pad, por favor, Joãozinho. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nós não vamos ter falta de nada. Ele nos faz deitar em verdes pastos, nos faz caminhar por pastos verdejantes, refrigera a nossa água e nos guia por águas, refrigera a nossa alma e nos guia por águas tranquilas. E mesmo quando nós passarmos por um vale de sombra e de morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. É a sua vara e o seu cajado que nos consolam. É Ele quem prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. É Ele quem nos unge com o óleo do Espírito e o nosso cálice transborda. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. E é por isso que voltamos à casa do Senhor enquanto vivermos. Primeiro, que o nosso coração é casa de Deus, mas a gente se alegra em estarmos juntos como igreja nesse encontro místico. Por isso nós voltamos à casa do Senhor enquanto nós vivermos.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Fernando? Acharei descanso em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, me embalo de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, me aguardo de novo em tuas mãos. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o descanso. Em teus braços é meu descanso. Descansa nos braços de Deus. Em teus braços é meu descanso. A próxima canção que nós vamos fazer, tocar, entoar, é uma canção do grupo Logos. E eu tive muitas experiências com essa música, porque no início da minha conversão, eu tinha muito de reclamar. Tinha muito de ficar reclamando por qualquer motivo. Até que
Na minha concepção de fé, na minha teologia, eu descobri que quando nós sofremos, nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus. Nós nos parecemos com tudo, inclusive no sofrimento. O Senhor Jesus diz que nós podemos ter esperança, porque Ele venceu o mundo, e se Ele venceu, nós podemos vencer também. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o único caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, fruto desse corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser. Agora seis o que tens a dizer, e creio nisso também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor.
Como eu sei que a nossa expressão de louvor hoje foi um pouco mais contrita, eu queria terminar com um cântico mais alegre. O Senhor Jesus estava no barco e dormia, e os seus discípulos, desesperados com a força do mar e a força do vento que estava sobre eles, e eles gritam: Mestre, você não está vendo que nós estamos morrendo? E o Senhor se revela a eles com poder e diz: mar, acalma-te, vento, sossega-te, sossegai. A letra é comprida, se eu errar você canta direitinho aí na sua casa, tá bem? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Ondas do mar que me encobrem, quem me fará cair? Pereço sem ti, oh meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, e em paz vejo o céu e mar. Coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai.
ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossega o coração, aquieta a sua alma, o Senhor há de cuidar de todos nós, há de amanhecer, tudo isso vai passar e a gente vai sobreviver em nome de Jesus. Amém? Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 1. O tema de hoje é Sukkot. Nós estamos estudando uma série chamada Conexões, e a ideia é fazer conexões das expressões do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Termos, festas judaicas, cultura judaica. A intenção é essa, e hoje nós vamos estudar Sukkot. Sukkot significa a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. No capítulo 1 de João, no versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em outras versões, como a Almeida, Revista Atualizada, diz: habitou entre nós, viveu entre nós, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor Jesus, que o tempo de reflexão e de exposição da Tua Palavra possa nos fazer edificados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tive um privilégio, uma oportunidade de pregar o Evangelho numa empresa que era de um budista. Interessante que ele chegou a um dos funcionários que era crente e um amigo pessoal, e ele me pediu que fosse lá para estudar a Bíblia com ele uma vez por semana. Interessante, um budista. E não era só com ele não, era com todo o corpo administrativo da empresa, uma empresa de TI. E olha, eles estavam sedentos de ouvir do Evangelho de Jesus. Eu acho que eu estava no 1º ou 2º ano de seminário, e a minha primeira exposição bíblica para eles foi a respeito da culpa e do pecado. E para ele, com tradição budista, não fez o menor sentido. Então eu tentava falar sobre expiação de pecados, tentava falar sobre a ideia de cordeiro. Fez muito pouco sentido para ele. Ele falava: não faz sentido para mim, isso não faz sentido na minha cultura. Até que um dia eu comecei a falar sobre esvaziar-se de si mesmo, sobre um processo de esvaziamento. A Bíblia fala sobre tomar a sua cruz e seguir para se encher de Deus. E ele começou a fazer pontes na cultura que ele havia recebido dos seus pais. Ele diz: isso faz sentido, porque na cultura budista existe algo de esvaziar-se de si para ter uma relação com o universo. Então ele começou a ficar sensível no seu coração e se abriu então para o Evangelho. Hoje ele é um crente em Jesus, a partir dessa experiência. Mas interessante essas diferenças culturais, né? Principalmente vindas do Ocidente. E uma das coisas que eu ensinei para ele foi a respeito de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Às vezes, para nós, festa é um dia de celebração, mas Sukkot é um festival
de pelo menos 7 dias, que os judeus celebram até hoje. E neste festival, nessa festa de 7 dias, eles fazem tendas para si no seu quintal. Muitos judeus que estão na diáspora vão até Jerusalém e fazem tendas para si, e tem toda uma forma de se construir essa tenda que se chama Sukkot. Sukkot é a tenda do Sukkot, né? Que precisa ver as estrelas, ver o céu. E esse festival serve para que os judeus se lembrem de que Deus cuidou de todos eles por 40 anos no deserto, enquanto eles habitavam em tendas. Então, é um festival que faz menção ao Antigo Testamento e aos 40 anos em que Deus cuidou deles, em que eles habitaram em tendas. Outra coisa interessante é que não só Deus não só Deus cuidou deles enquanto eles estavam em tendas, mas como Deus habitou no meio deles, no meio de uma tenda chamada tabernáculo. E é interessante que, apesar da grandiosidade de Deus, que fez todo o universo, que criou todas as coisas, Deus, por amor ao seu povo, se submeteu à densidade da sua presença dentro de uma tenda. Olha que coisa mais interessante. Deus habitando numa tenda. E tinha todo um rito, uma forma de se carregar essa tenda, que era a expressão da santidade de Deus e da presença de Deus no meio do povo. Muito bem. Aí a gente chega nesse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, e essa expressão viveu entre nós, habitou entre nós, poderia ser facilmente traduzida por tabernaculou-se. Tabernaculou-se. E a ideia e o sentido que João está dando aqui para estes irmãos é de que, assim como havia uma tenda no deserto, que era a expressão da densidade de Deus, da glória de Deus, o Senhor Jesus, por meio do seu corpo, fez com que nele habitasse toda a densidade da glória de Deus. Fez com que no seu corpo habitasse toda a expressão daquilo que Deus é. Por isso a expressão tabernaculou-se. O Senhor Jesus é a expressão viva daquele tabernáculo do Antigo Testamento. O corpo do Senhor Jesus era Sukkot. E nele habitou toda a presença de Deus. Não é lindo isso? Deus habitou no meio do seu corpo, no meio do seu povo, por meio do seu corpo. Por isso que o Senhor Jesus, em algumas discussões com os fariseus, ele diz: olha, destrói esse templo, destrói esse tabernáculo. As melhores traduções trazem tabernáculo. Destrói esse tabernáculo, que em 3 dias eu restituo. Então, o Senhor Jesus é a expressão dessa festa do Antigo Testamento. Outra coisa muito importante e interessante de você saber e pesquisar é que o Senhor Jesus, para a maioria dos estudiosos, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, até porque em Israel, na data equivalente a dezembro, seria inverno e seria impossível toda aquela jornada de Maria. Então, o Dr. Russell Shedd fez um estudo a partir de Lucas capítulo 1, versículos 5 a 8, e ele consegue, a partir do nascimento de João, colocar mais ou menos qual foi o tempo de nascimento do Senhor Jesus. Se você não tiver com pressa, você vai abrir comigo aí em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler de 5 a 8. Segura o dedo na sua Bíblia, assim, sabe? Porque a gente vai voltar depois para o capítulo 1 de João.
Então, em Lucas, no capítulo 1, 5 a 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias, que é o pai de João Batista, estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Eu fui direto para o versículo 8, me esqueci do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. E o estudo do Dr. Russell Shedd diz mais ou menos o seguinte, que olhando então esse turno de Abias, esse turno oitavo, que a concepção de João Batista, que é aqui a expressão do versículo 26, no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Pelo cálculo do nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, a gente consegue prever mais ou menos quando foi que o Senhor Jesus nasceu. Então, é mais ou menos o seguinte, tá? Segundo o Dr. Russell Shedd, que João Batista foi concebido em aproximadamente junho, julho, e ele nasce em abril do próximo ano. E tendo uma diferença então de 6 meses, que é o que o versículo 26 que eu acabo de ler diz, o Senhor Jesus nasceu mais ou menos entre o final de setembro e o começo de outubro. E o final de setembro e o começo de outubro é justamente quando? Quando se celebra a Sukkot, a festa dos tabernáculos. Por isso que essa expressão tabernaculou-se é tão importante nessa festa Sukkot. O Senhor Jesus sendo essa expressão da tenda de Deus. Mas tem algo mais ainda. Nessa festa Sukkot, eles tinham o hábito de celebrar também as suas colheitas e a bênção de Deus de não permitir que a água faltasse no deserto. Então, o sumo sacerdote, com um jarro de ouro, ele ia até um dos poços de Jerusalém, e ele pegava a água, e eles iam em procissão desse poço até o templo, e ali ele derramava essa água no templo. Agora abre comigo, por favor, em João capítulo 7, versículo 37. Porque aqui o Senhor Jesus, já sendo de maior idade, ele se revela também na festa da Sukkot. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Aqui a festa, em algumas versões, diz que é a festa dos tabernáculos. No último dia da festa dos tabernáculos, o último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, da mesma forma que Deus supriu aquele povo que andava no deserto com água, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que mata a sede espiritual, aquele que supre a sede espiritual das pessoas. Ele diz, olha, imagina, na festa da Sukkot, eles celebrando então a água, no último dia da festa, eles faziam 7 vezes essa procissão. Eles iam até o tanque de Siloé, uma vez, iam até o templo. Iam no tanque de Siloé 2 vezes, e iam até o templo 7 vezes. E no auge da festa, que era a última vez que se fazia isso, o Senhor Jesus dá um brado e diz, se vocês têm sede, venham e bebam da água da vida. E sabe,
foi isso que aconteceu com aquele budista que eu tive o privilégio de pregar o Evangelho. Ele estava sedento de sede. A sede espiritual no seu coração era tão grande, a ponto de, sendo ele um budista, chamar alguém que estudava para ser um pastor para pregar o Evangelho. E quando ele teve acesso à água da vida, ele bebeu e se satisfez. Jesus é aquela pedra que jorrava água no deserto. E aqui já fica uma lição muito importante para nós, queridos. Porque nós estamos cruzando com pessoas todos os dias, passando por pessoas todos os dias com sede espiritual, com sede de conhecer a Deus, com sede de Deus. E muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas próprias coisas e deixamos de ser a expressão do Cristo que mata a sede das pessoas. As pessoas estão sedentas. Essa semana eu coloquei um botão lá no meu Facebook que a pessoa consegue clicar e mandar uma mensagem de WhatsApp. Eu recebi pelo menos umas 6 mensagens. E uma delas, a moça me disse: eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Olha que coisa interessante. A sede das pessoas. E eu digo mais, existem pessoas com sede de Deus, sede de transcendência dentro das próprias igrejas, porque a religião engessada que nós estamos criando dentro das próprias igrejas não mata a sede espiritual das pessoas. As pessoas vêm aqui como um rito, e aí domingo após domingo, mas vivem com sede, vivem uma vida amargurada. Aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Olha que coisa interessante. Por último, eu queria falar sobre a extravagância de Deus. Porque o Senhor não só desejou habitar entre nós por meio da sukkot, a tenda do seu próprio corpo, como ele desejou criar no mundo uma grande festa das cabanas. Assim como esse festival de Sukkot, que existem muitas tendas em que as famílias inteiras elas vão habitar nessas tendas por uma semana. O que ele deseja por meio da igreja é fazer uma grande festa dos tabernáculos, uma grande festa das cabanas, em que o seu Espírito vem habitar dentro de nós. Nós somos as sucates, nós somos as cabanas de Deus, em que Deus vem habitar dentro de nós. E a ideia é espalhar pelo mundo inteiro muitas e muitas cabanas, para que a glória de Deus seja vista em toda a terra. O texto de Abacuque capítulo 2, versículo 14, diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória e do conhecimento de Deus. E que glória é essa? Às vezes as pessoas, quando pensam nessa glória e nesse conhecimento de Deus, elas pensam em algo sobrenatural, como uma fumaça, e não é isso. A glória e o conhecimento de Deus são pessoas cheias de Deus, são essas várias cabanas espalhadas na face da terra, e haverá um dia em que toda a terra vai estar cheia dessas cabanas, toda a terra vai ser uma grande Sukkot, uma grande festa dos tabernáculos, porque Deus habitando dentro de nós, e nós vamos então ser a expressão e a manifestação da glória e do conhecimento de Deus. Inclusive no Salmo 22, versículo 27, diz que todos os confins da terra se converterão e as famílias se converterão e toda a terra vai se encher da glória de Deus. Ah, eu não sou pentecostal, mas eu tenho que dar um "Oh, glória!"
Eu já sei que a Shirley está rindo, tem vários irmãos penteca aí rindo nesse momento, mas é verdade, irmãos. Não existe coisa mais importante e melhor para um cristão do que ser cheio da glória de Deus, ser cheio da presença de Deus, da presença constante que nos segue, que nos guia, que nos enche. Outro dia eu estava numa discussão teológica e eu tenho afirmado isso porque isso é fruto do meu estudo. Existem irmãos fundamentalistas que eles engessam as escrituras e eles transformam tudo em leis, tudo em dogmas. Parece até que eles estão no Antigo Testamento. São fariseus, religiosos. Eu tenho medo desses irmãos. Eu costumo dizer que quando o cara é muito santo, às vezes eu brinco com a expressão, o cara é até mais santo que Jesus, fica um pé atrás com ele. Quando o cara acha que sabe de tudo, sabe? Esse cara que sabe de tudo, toma cuidado com ele. Religioso. E aí tem os irmãos que são liberais. E a interpretação bíblica por meio do liberalismo corre o risco de cair na relativização. Então eu torço o texto, torço o contexto. Uma coisa que eu admiro nos liberais é que eles são mais amorosos do que os fundamentalistas. Mas eu já vi alguns liberais caírem da fé por relativizarem a Bíblia. E aí um dia eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E numa conversa, em alguns estudos com o pastor Carlos Bregantin, não sei se ele um dia vai ver essa live, eu converso de vez em quando com ele por telefone e considero ele meu mentor. Eu descobri que o Senhor quer de nós a mística. Nós devemos ser pessoas amorosas, cheios da presença de Deus, tendo experiências com Deus, não fundamentalistas, que têm respostas para tudo, e não relativizantes da Bíblia, mas abrir espaço para o não sei. Tem coisas a respeito de Deus que eu não sei explicar. Tem coisas que eu até sei e não sei explicar, porque é mística, porque é transcendência. Pastor Osmar Ludovico também foi um dos meus mestres no PGM, e me apresentou o caminho dos pais do deserto, que é o caminho da mística cristã, da contemplação, do silêncio e da observação da presença. Olha, o meu desejo para você nessa manhã é que você seja cheio da presença de Deus. E que a presença de Deus mate a sua sede existencial. Que essa água que brotaria daqueles que recebessem de Jesus possa brotar dentro de você. E se você por acaso está ouvindo essa live e não conhece o Evangelho de Jesus, é Ele quem pode matar a sua sede existencial. Todos aqueles que têm sede, venham e bebam de graça da água da vida. Essa é a Sukkot. E nós somos a Sukkot. E o Senhor Jesus é o tabernáculo do Antigo Testamento, o lugar onde Deus escolheu habitar plenamente com a sua presença. Tabernaculou-se, nasceu no primeiro dia da festa dos tabernáculos. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Quero orar por você. Senhor Deus, que sejamos cheios do Senhor, cheios da Tua presença, que sejamos como tendas, cheios da habitação do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua presença supra a nossa sede existencial, a nossa sede do Senhor. Quando estamos supridos com a água do Senhor que gera vida em nós, nós podemos ser menos consumistas, nós conseguimos vencer os nossos vícios, nós somos mais amorosos, nós somos misericordiosos, nós temos experiências com o Senhor que muitas vezes nem conseguimos explicar, mas que podemos perceber que é o Senhor habitando dentro de nós. Eu abençoo os meus irmãos
A todos os meus irmãos reunidos nesse momento, que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles, tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e lhes dê a paz. E comunitariamente oramos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o tabernáculo de Deus, e o consolo e a presença plena do Espírito Santo do Senhor, seja sobre nós como igreja e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada na face da terra. Assim oramos. Amém e amém. Queridos, ainda em tempo, nós estamos em pandemia e eu queria partilhar com você alguns desafios. O primeiro desafio é que tem mais uma vez batido em nossas portas pessoas com necessidades. E nós estamos criando a rede solidária. É uma forma de cuidar de pessoas que estão com dificuldades financeiras. Então, se você por acaso está vivendo alguma dificuldade financeira grande, você pode me procurar ou procurar as pessoas que lidam com dinheiro entre nós. Vocês sabem quem é. Mas pode me procurar. E se você, por acaso, tem sido suprido por Deus, eu queria pedir a sua generosidade na doação. Doe mesmo, doe até mais daquilo que devia. Como eu já disse, dízimo é muito mais do que 10%. É a expressão da generosidade do coração, que no Novo Testamento é 100%. Também queria te dizer que algumas das despesas que nós temos fixas, elas continuam. Então, para você não esquecer de ofertar para essa obra, para que não nos falte recursos para continuar levando o Evangelho de Jesus a todos. No mais, queria desejar a você um bom domingo, uma boa macarronada. A Mairoca vai fazer macarrão hoje, o meu preferido. Um bom macarrão com frango. Um bom domingo para você, que Deus te abençoe. Um beijo do gordo. Fiquem com Deus. Até mais. Bom domingo, gente.